Fala galera, bem-vindos ao meu canal WitchIT Tech. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre essa história do NFT. Essa loucura que está aí, a gente está vendo em todos os blogs, em todos os noticiários sobre as vendas milionárias nesse mundo do NFT. A gente vai conhecer um pouquinho mais nesse vídeo. Fala então pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NFT. NFT é essa tecnologia aí que agora está aparecendo para todo mundo, todos os sites, todos os blogs de tecnologia, de criptomoedas estão falando recentemente sobre esse assunto. E aqui eu vou tentar explicar só um pouquinho do que se trata esta sigla aí. NFT então é a sigla para Non-Fungible Token. Então, não fungível é algo que é único, né, que não pode ser substituído por outro. Nesse caso, a gente tem aí um token digital, né, criptográfico, único, tá? Daí a sigla NFT, então seria o Non-Fungible Token. Esses tokens, né, são tokens digitais que permitem comprovar a identidade de um arquivo. Então, você tem lá um arquivo de imagem, um GIF, um meme, uma música, enfim, um arquivo digital no qual esse token ele vai comprovar que aquele arquivo ele é um arquivo único, tá? Então ele está sendo muito utilizado agora na questão aí de artes digitais. Então você cria uma imagem, né, ou um vídeo, ou uma música, você cria um arquivo digital e aí você coloca como se fosse o seu selo, né, a sua assinatura, comprovando que aquele arquivo ele é um arquivo único, foi criado por você e tudo mais. Então é isso que é considerado aí um token digital. NFT são tokens criptográficos exclusivos que existem em um blockchain, né, e eles não podem ser replicados. Os NFTs podem ser usados para representar itens do mundo real, por exemplo, como obras de arte, objetos, imóveis, enfim, qualquer coisa do mundo real. A tokenização de um objeto desse, por exemplo, ele comprova, né, que você tem um arquivo que ele pode ser comprado, vendido, né, e negociado, e isso reduzindo a probabilidade de fraude, porque quando você faz a tokenização desse arquivo, você está comprovando que ele tem uma origem e ele é um arquivo original. Os NFTs também podem ser usados para representar as identidades de pessoas, direitos de propriedades e muito mais. Isso vai muito além. Então, essa nova onda do blockchain, então, por exemplo, com a evolução das redes, a rede Ethereum e tudo mais, ele parte agora para que você, como pessoa, possua mais direitos de propriedade sobre tudo que você tem. Então, todas as informações que você posta, arquivos que você cria, essa é uma ideia, né, dessa nova rede, a rede que está se montando aí, que a gente vai chamar aí mais para frente de Web 3.0. E o que é a blockchain? Blockchain é uma espécie de banco de dados onde ficam armazenadas todas as informações sobre as transações executadas. Então, por exemplo, no caso de criptomoedas, ficam armazenadas ali, né, registradas as transações de compra e venda de uma moeda, né, da transação de uma moeda de uma pessoa para outra, por exemplo. É como se fosse um livro de registro. Então, essas informações elas são registradas nesse livro. Esse livro ele está aí disperso pelo mundo inteiro, então por isso que fala que são informações imutáveis ou que não podem ser apagadas. Basicamente, seria algo praticamente impossível de você apagar esses registros de todos os livros aí, né? Como analogia, seria difícil você apagar esses registros de todos os livros aí do mundo, porque isso ficaria uma cópia praticamente com todas as pessoas que fazem parte desse universo do blockchain. E no caso do NFT, é utilizado aí mais recente, mais comumente, o blockchain da rede Ethereum, né, para fazer o registro também da criação desses tokens, né, relacionada a essas artes, né, esses arquivos que vão ser aí também transacionados via internet. Então, diferentemente das criptomoedas, né, que são, no caso, são fungíveis, né, ou seja, não são únicas, né, você pode ter mais de uma,
mais de um arquivo daquele, né, mais de um ativo, né, de uma determinada criptomoeda, por exemplo, o NFT ele também utiliza a tecnologia blockchain. Então ele usa, né, a criptografia para fazer, né, a cadeia dos blocos, né, e fazer o registro dessa lista dos ativos. Então cada bloco tem um registro realizado por um hash, né, criptográfico, que pode ser um string de caracteres, né, como você identifica ali visualmente, e exclusivamente esse conjunto de dados, né, de cada bloco, ele é imediatamente atrelado ao bloco anterior. Então, no bloco onde está se criando o registro atual, ele contém o hash ali do bloco anterior, né, para fazer justamente essa amarração, né, essa cadeia, né, essa corrente dos blocos entre eles. Então, o blockchain do Ethereum, né, é a base para a maioria dos NFTs, né, atualmente aí que a gente conhece. Ele suporta os principais padrões de token. Então aí a gente tem o token ERC1155, é um dos mais recentes, a gente chama ele de multi-token, né? Então eles permitem que os criadores do NFT capturem informações, né, para os seus artefatos digitais, aí sejam imagens, música, vídeo, GIF, enfim. E aí armazenem como tokens lá no blockchain. Então, para a cadeia de funcionamento de um NFT, a gente precisa de alguns elementos, né? A tecnologia blockchain, obviamente, né, para registrar as transações, um arquivo, seja ele físico, um arquivo digital, né, na verdade, um elemento físico que será convertido aí num elemento digital, num token, os mineradores, né, dessa rede Ethereum, né, da rede blockchain, para gerar os blocos, né, para criar esses blocos, gerar os tokens. Você vai precisar de uma carteira digital, né, uma wallet, uma digital wallet, para armazenar esses tokens e também pagamentos, né? Esses pagamentos podem ser de forma aí de criptomoedas e tudo mais. Então você precisa vincular, na verdade, uma digital wallet a esses sites. E obviamente você precisa ter um saldo na carteira. Aí que vem a parte triste da história, né? Todo mundo está vendo a relação dos NFTs, né? Vendas milionárias, né? O pessoal vendendo suas artes aí por milhões, mas o que não contaram é que tem custo, ele tem um custo e não é barato, tá? Você foi lá e criou um arquivo, aí você falou, agora eu vou vender esse arquivo como se fosse uma obra de arte. Porém, né, ao você começar a pesquisar sobre as páginas aí que a gente chama de galerias de arte NFT, elas te pedem quantia em dinheiro para você poder, primeiro, né, cadastrar a sua wallet, né, a sua carteira digital, e depois para você criar o seu token, né, fazer o que a gente chama ali de mintar a arte. Para você fazer isso, né, transformá-la num token, você também tem um custo que é feito aí os custos pelos mineradores. Então, na verdade, isso daí não é de graça, tá, pessoal? Então, tem muita gente falando, agora eu vou virar um artista digital, vou subir a minha arte em algum desses sites e vou ganhar muito dinheiro. Na verdade, não é bem assim, tá? Você tem um custo e não é barato. Então, esses custos eles vão variar aí de acordo com a cotação da moeda, né? No caso de alguns sites, por exemplo, os principais sites aí hoje que a gente está vendo bastante noticiário é o OpenSea e o Rarible. Ambos eles usam aí a moeda corrente, né? O ETH, que é da Ethereum. O Ethereum hoje, né? Ele estava aí variando, nas últimas semanas ele estava variando entre os 10 mil e os 14 mil reais. E o custo das operações, né, nesses sites, eles podem partir aí de 0,01, né, que aí a gente pode falar mais ou menos aí em torno de $20, né, convertendo a moeda, mas esse custo já chegou a bater 100 ou até mais de $100, tá? Então você imagina que você vai vender uma arte e o custo para você disponibilizar essa arte pode ser de $100. Então é muito caro.
né? Isso vai variar, varia ao longo do dia esse valor, mas você pode se deparar com um custo desse. E aí você fala, não, vamos lá, eu quero subir a minha arte, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho $100, eu tenho $200 para subir minha arte, e eu quero criar o meu primeiro NFT e colocar ele à venda. Então, para isso a gente vai precisar, primeira coisa, se cadastrar em uma conta, né, uma exchange aí, uma corretora, para criar sua conta, criar sua wallet, né, a sua carteira digital, depositar, né, alguma quantia em dinheiro nessa carteira para você transformar isso depois em criptomoedas, né, que sejam aceitas por esses sites, para aí sim você realizar o pagamento. Então, digamos aí que você já criou sua arte, você tem lá um vídeo, uma música, e agora você vai disponibilizar essa foto, esse vídeo em alguma galeria. Algumas das mais famosas foi, como eu falei há pouco, é o Haribo e o OpenSea. Você pode abrir os sites aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o processo. Eu já tenho algumas artes subidas nesses sites aí, gastei uma fortuninha aí para poder colocar lá, justamente para entender como é que funcionava esse processo. Ok, pessoal, então aqui a gente tem aí as nossas galerias de arte. Esse aqui é o primeiro site, é o OpenSea.io. Diz aqui que é o maior, né, marketplace de NFT. Então aqui a gente tem a possibilidade de comprar, vender e descobrir, aí, explorar algumas artes. Então a gente já pode ver aqui pelo começo da página que a gente tem aqui vários artistas, né, e várias artes divulgadas aqui nesse marketplace. E a gente pode ver aqui atentamente os valores, né? Então aqui a gente tem aqui na variação de 0.01 ETH, né, Ethereum, alguns preços um pouquinho mais salgados aí, a gente pode ver a 2.4 ETH essa arte aqui. E aí a gente tem as coleções, né? Então a gente tem digital art, tem mundos virtuais, tem os collectibles, né, as coleções. E aí você pode divulgar a sua arte em cada uma dessas categorias. Esse é o primeiro site, é o OpenSea. Tem um outro site também que eu citei, que é o Haribo. O endereço dele é o haribo.com. E aí você precisa, em ambos os sites, você tem a possibilidade aí, então, de conectar a sua wallet. Nesse caso aqui da OpenSea também, eu já tenho aqui o meu perfil. E basicamente, para você começar a criar, basta você, né, clicar aqui no Create. Se você não tem uma carteira conectada, ele vai te pedir, né, ele vai aqui sugerir que você conecte a sua carteira Ethereum MetaMask, ou você pode utilizar diferente. No meu caso, eu tenho a Wallet Link, que é da Coinbase. E aí, basicamente, ao clicar aqui no Continue to Wallet Link, ele vai me abrir o QR Code para que eu possa fazer a integração aí com o meu dispositivo móvel. Então, eu tenho aí conectado já a minha carteira. Aqui tem algumas coleções que eu já possuo, né? Então, tem aqui a minha coleção. Eu posso criar uma nova coleção ou posso simplesmente ir direto para a minha coleção e ver os itens que eu tenho à venda. Então, eu tenho aqui a corujinha bonitinha, que eu criei basicamente para colocar à venda. E aqui no Haribo a mesma coisa. Vou conectar a minha carteira Coinbase. Basicamente é só escanear o QR Code e aí ele vai liberar o acesso à minha conta do Haribo. Aí conectou a minha carteira. Aí vocês veem a mesma coisa, né, do OpenSea. Eles têm aqui os top sellers, né, de um dia ou mais, aqui você pode filtrar. Então, basicamente aqui em primeiro lugar é esse cara aqui, que está com a maior venda aí até agora no Marketplace. E aí a gente tem aqui os hot bids, né, os que são mais ventáveis aí até agora no site. Então tem muita coisa aqui. É interessante porque existem realmente artes aí que são bem incríveis, né, algumas coisas 3D,
entre outras artes aí que são basicamente feitas aí digital. Tem algumas coisas estranhas, né, também. Então aqui a gente pode ver, ó, na opção de explorar, tem arte, fotografia, jogos, tem bastante coisa aí relacionada a jogos, memes, músicas. Então tem muita coisa que a gente pode explorar. No caso do Haribo também é a mesma coisa, para a gente criar. Então eu vou fazer aqui uma simulação de criar. Eu já vou avisando, não tenho saldo suficiente na minha carteira atualmente para que eu consiga criar uma arte. Então, o primeiro passo, a gente clicou aqui no botão Create, ele vai abrir que tipo de coleção você quer criar. Seria um single, né? Ou seja, você só vai vender, né? Você vai ter um único ativo disponível para venda ou muitos, né? Então, essa é a grande opção que tem aí do novo padrão, né? Do novo protocolo ERC1155, que você consegue vender o mesmo ativo, né, com todas as seguranças, né, o token criado e tudo mais, mas você pode vender mais de uma unidade dela. Então você pode colocar lá, eu tenho uma foto, eu vou fazer o mint dessa foto e vou colocar 10 peças dela, né, dessa mesma peça à venda. É possível fazer isso com esses sites aí. Então aqui eu vou criar, por exemplo, um multiple, né? Ele já muda a tela aqui para a gente fazer o upload do arquivo. Então aqui eu vou escolher o meu arquivo. Então eu vou colocar aqui uma corujinha. Essa é a imagem que eu vou colocar à venda. E aí aqui imediatamente ele já tem aqui, ó, put on sale, que quer dizer você já está disponível, né, para receber os bids, né? Então no caso aí de leilão, você já tem aí a disponibilidade, vai receber as ofertas desse arquivo. Você pode também colocar aí o Instant Sale Price, que seria o quê? Você colocar um valor, né, ao qual essa peça pode ser vendida instantaneamente. Então 0,5 Ethereum é o equivalente aí a $1.250. Então essa é a ideia. Você pode colocar sua peça aqui num valor, né? Eu quero vender aí convertendo nessa quantia. Se você quiser, obviamente, né, diminuir isso daí, não, vou vender essa imagem minha por $50. Aí eu coloco aqui 0,02 Ethereum. Você pode mudar também a moeda em questão, né? O principal é o Ethereum e basicamente a sua carteira lá também, que você sincronizou, ela tem que atender a esses requisitos. Aqui você tem uma opção de desbloquear o arquivo assim que ele for, né, vendido. Então você vai clicar nessa opção e aí você pode ter aqui a opção de colocar um código, né? Então o cara, para desbloquear a imagem, né, assim que ele comprar, ele precisa digitar um código, ou então você coloca um link para que o comprador receba a imagem original. Então você vai depositar lá, sei lá, no teu Google Drive, seu arquivo, e direciona o link aqui, que vai ser o desbloqueio assim que alguém comprar a sua arte. Aí tem a parte de coleções, né? Por padrão ele já vem Haribo, você pode criar o seu próprio padrão. Aí quando você clica aqui ele te dá várias opções, então você vai colocar um logotipo, né, para sua coleção, o nome do token, o símbolo e tudo mais, e aí ele vai criar a sua coleção. Isso aqui não modifica na questão de pagamento e tudo mais, então eu vou utilizar o padrão Haribo, que é da própria plataforma. Aqui é o nome, né? Então eu posso colocar qualquer coisa aqui do nome do meu arquivo. Você pode colocar em inglês também. Uma descrição, eu posso colocar então aqui né? At Christmas, e aqui qualquer coisa do tipo. Aqui o número de cópias, atualmente eu tenho 0 no estoque, posso colocar 1, né? Na verdade posso vender uma peça ou posso colocar 100 ou 1000, independente do número de cópias. Quanto mais cópias é mais interessante a questão de valores, né? Então imagine aí uma obra de arte, né, uma Mona Lisa, por exemplo, do Leonardo da Vinci.
Se você tiver várias cópias dela, ela perde o valor, né? O ideal é você ter uma única peça daquela, que é o que vai fazer ela valer mais. Aqui são os royalties. Então, se uma pessoa que adquiriu, né, o teu produto aqui, ela for revender, você vai receber aí uma porcentagem em cima do arquivo. Aqui em cima também tem a parte de pagamento de taxa. Você vai pagar aí em torno de 2,5, né, são as taxas de criação desse arquivo. Então, feito todas as configurações, eu vou clicar aqui no Create Item e como eu já fiz o primeiro processo, que seria da conexão da carteira, eu não preciso pagar esta primeira taxa da conexão da carteira. Então agora ele vai me pedir, você vai ver aqui no cantinho, que ele está pedindo aí, está fazendo um request na minha carteira lá da Coinbase. Eu vou mostrar para vocês. Então ele dá aqui a telinha falando que os mineradores, né, as taxas de mineração aí estão altas e tudo mais. E aí ele pede, está pedindo nesse momento 0,028 de Ethereum para que eu possa pagar para fazer o upload e mintar a minha imagem. Nesse caso, a minha carteira, infelizmente, estou sem recursos nela agora, preciso fazer as transferências. Eu não vou conseguir concluir o upload e o mint desse arquivo. Então eu vou cancelar aqui, vou mostrar para vocês o processo. Então depois que eu subir a imagem, aí ele vem aqui para o My Items. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui criado, né, tem uma coleção, né? E o criado aqui eu tenho uma outra imagem, já está aqui. São 10 peças à venda. Aí você pode clicar aqui e ver as informações da minha arte. A mesma coisa ocorre aqui no OpenSea. O procedimento de criação basicamente é o mesmo. Você clicou lá em Create, vai te pedir aí a opção de criar, mesmo procedimento. Então você vai jogar uma imagem, vai dar um nome, a descrição, e assim que você finalizar essa parte, ele gera esse cara aqui, e aí é quando você vai então submeter essa arte para venda. No momento, eu não estou vendendo essa arte aqui. Então, para fazer esse processo aqui, ele não tem custo, que é o que a gente chama de listing, né? Para listar o arquivo. Então, eu listei ele e agora eu posso clicar no botão Sell para vender. Aí sim, eu vou definir como é que eu vou vender. Então, eu vou setar um preço, para colocar aqui, fixar, né, um preço. Então eu vou colocar aqui minha obra 0,3 mesmo. Eu posso colocar, por exemplo, eu posso então incluir aqui, por exemplo, um preço final, né? Então o meu preço hoje é 0,3. Eu posso colocar, né, que ele começa aí com o 0,3 e o meu preço final ele tem que ser menor ou igual o preço de início. Então, quando for aí, né, no caso, até a data de expiração, então, vou colocar aqui 0,3. Ele começa com 0,3 e termina com 0,3. Tem aqui os valores de taxas, né? Então, é 2,5, é o mesmo lá do Herbal. Mas aqui a gente tem instruções sobre como é que você vai vender aí o seu Collective, né? A privacidade, né? Você pode manter o seu arquivo listado publicamente. Aí tem outras opções aqui. Você pode colocar o mínimo, né? O preço mínimo para iniciar a venda, né? O leilão desse seu arquivo. Aí você tem um preço de reserva, que é aquele que você deseja, né? Caso ele não atinja aqui esse valor, né? Do preço de reserva, o leilão ele não é concluído. E aí tem outras opções, né? Então tem questão do bundle, que você pode
fazer um bundle, né, colocar mais de uma imagem para ser vendida aí no leilão. Então, voltando lá para o Herbal, eu tenho aqui então a minha coleção, aqui no My Items. Então tem aqui criar, tem aqui o pessoal que está me seguindo, e é bem legal. Então, basicamente, o que importa é isso daqui, ó, é o quanto você tem, né, no balanço geral aí da sua carteira. Esses valores aqui é o que vai definir e vai te permitir subir a sua imagem para colocar à venda. Então, basicamente, esse é o detalhezinho que ninguém explicou, né? Aí a gente pode ver que realmente o pessoal aí tem bastante grana na carteira, porque tem aí alguns, a gente pode ver, ó, por exemplo, esse cara aqui, ele tem 351 artes à venda. Então, você imagina o custo, né, para subir essa arte aqui, comparado aí o que a gente vê, as taxas de transferência e de mineração da rede Ethereum. E aí, como é que você recebe o pagamento? Basicamente, você precisa ter uma quantia mínima para retirada. Então, aí você vai se conectar lá na sua carteira, lá no seu aplicativo, no seu mobile, né? Você vai acessar a sua carteira e de lá você faz a transferência para algum outro lugar, né? Ou para uma conta, um depósito em conta, enfim. E aí você vai transferir de volta, né? Ou vai converter então o que você recebeu de Ethereum aí no site, você vai converter isso para dólar ou para qualquer outra criptomoeda, ou enfim. E aí você vai fazer a transferência do dinheiro para o mundo real. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não é difícil, porém é custoso.